Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Devar Adonai. E nesse estudo nós procuramos saber qual é a palavra que o Senhor tem para mim, para você. E assim, então, eu quero compartilhar a minha tela aqui para a gente ver o que temos nesse estudo aqui, para que possamos compreender um pouco melhor a palavra do Senhor. Neste estudo, nós vamos trabalhar com o texto de Gênesis 12, versículo 3. Estou usando o texto da Bíblia NVI. Então, o texto diz assim: abençoarei aos que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 3. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá aqui de fazer uma reflexão bíblica da tua palavra, procurando entender aquilo que o Senhor falou com Abraão e que também se aplica a nós no dia de hoje. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. E te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. E use esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 3, ele fala de abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoarem. De maneira que, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É muito interessante a gente entender por meio de você, por meio de você. E o texto vai nos falando e queremos compreender, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de entender aquilo que a palavra está nos falando. Aqui nesse texto, para ter fé, esperança e perseverança, Abraão foi provado e deixou de ser idólatra, mentiroso e medroso, que eram aquelas qualidades que a gente já viu e já observou de Abraão. Ele tinha isso quando começou a andar com o Senhor, e andando com o Senhor, isso Deus foi mudando, transformando, de maneira que aqui nós observamos que Abraão deixou de ser idólatra, mentiroso e medroso. Com isso, ele foi aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus, porque ele passou por uma prova para ver se ele realmente tinha deixado essas três coisas, essas três qualidades que não são nada boas, né? E por Deus, né, foi aprovado por Deus para seguir com o seu ministério. E ele assim vai, né? E olhamos que Deus o abençoou muito, porque Deus viu mudança na vida de Abraão. E a pergunta que eu tenho aqui nessa noite é para fazer uma reflexão com você, né, nesse dia, nesta noite, fazer uma reflexão. E essa reflexão é a seguinte, né? Deus, ele abençoou você ou não abençoou? Você foi aprovado para seguir o seu ministério ou não foi? Então, eu tenho essa questão que a gente precisa responder. Você foi aprovado? Você que está vivendo nessa situação complicada, ou mesmo que as coisas andam de maneira normal, você tem convicção de que você foi aprovado? Porque você deixou aquelas coisas que fazia e não faz mais, houve mudança na sua vida, houve transformação na sua vida, por conta de andar com o Senhor, você deixou aquelas coisas que eram terríveis, você deixou de lado? Então, a pergunta é essa, meu irmão. Você deixou, então, Deus o abençoou de forma que o nome de Abrão se espalhou por todos os lugares. Por todos os lugares. E isso aconteceu na vida de
de Abraão. Hoje aqui você vê, nós estamos muito distante de Israel, daquela região lá, né, do Oriente Médio. Estamos numa região completamente oposta e nós estudamos aqui o que Deus fez na vida de Abraão. O que Deus pode fazer na vida de um homem que ouve e que deixa todos os erros de lado e que tem a vida transformada. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus faz na vida daqueles que mudam. O que Deus faz? O que nós podemos ver a respeito disso? Estudamos Abraão porque Deus fez isso na vida dele, né? E assim, né, olhamos que como podemos dar o que não temos? Veja lá a situação de Abraão, como ele poderia dar o que ele não tinha? Deus chamou ele para ser bênção para o povo. E como ele vai ser bênção para o povo se ele não tem como abençoar o povo, né? Se nos envolvemos com a missão de Deus, que é levar a salvação a todos os povos, se a gente se envolve com essa missão de salvação, de salvar as vidas, sem termos uma mensagem, como é que é possível isso? Eu preciso ter uma mensagem. A mensagem é a mudança na minha vida. Eu preciso ter isso vivo, a transformação que aconteceu na minha vida. Então, o que vemos é que é claro que Deus nos abençoa, é muito claro isso, enchendo com a presença do seu Espírito em nossas vidas. Deus faz isso de maneira maravilhosa na minha vida e na sua vida. Ele nos enche com a pessoa do Espírito Santo em nossos corações. No texto hebraico, esta bênção que Deus deu a Abraão, ela foi tão intensa, que onde ele colocasse os seus pés, aquele lugar seria abençoado, só porque Abraão estava ali. Já imaginou isso? O lugar onde você vai, onde você entra e coloca os seus pés. E ali, quando você coloca os seus pés, todas as pessoas em volta começam a ser abençoadas porque você está ali. Então, que você possa meditar um pouco, porque foi assim que Abraão começou a fazer. Assim Deus faz com quem ele envia. Se ele enviou você para uma coisa ou outra coisa, ou mesmo ele está dizendo para você fazer alguma coisa na igreja, algum trabalho, ele está enviando você para isso, e se Deus que envia, ele abençoa de tal forma que onde o seu enviado colocar os pés, aonde você for, e colocar os seus pés, aquele lugar será abençoado. Pensa nisso. Que você pode ser instrumento de bênção na sua família, na sua comunidade, com as pessoas que você conhece, no seu trabalho, você pode ser, mas você tem que ter uma vida transformada. E se Deus enviar você para compartilhar com a palavra do Evangelho, da salvação, então isso vai acontecer na sua vida. Que você possa pensar um pouco sobre isso e fazer uma reflexão sobre isso. É importantíssimo, né? Então, o que temos ainda, Deus ainda continua fazendo isto hoje. Deus faz isto hoje e Ele continua. E eu quero aqui compartilhar isso com você, né? O que está acontecendo. Nos dias de hoje, observa-se que muitas pessoas vão ao campo missionário. Nós temos muitas pessoas sendo enviadas, pensando que missões é como um emprego secular qualquer. Então, o que você acha que vai dar isso? Então, as pessoas acham que vão para uma situação dessa, eu vou para a missão, e é como se eu fosse funcionário de uma empresa, e nessa empresa que eu sou funcionário, então, quando eu vou, né, para outro lugar, então a empresa cobre todas as minhas despesas e todas as coisas, e assim, então, a coisa não funciona desse jeito. A coisa não funciona desse jeito. Então, por isso, é conveniente entender bem que tem que ter transformação de vida, né? Outros ainda vão com o propósito de viajar para outros lugares. As pessoas querem viajar o mundo achando que são missionários. O problema é que achamos que podemos nos envolver com a missão de Deus sem que sejamos enviados por Ele. Então, não é possível. Não é possível. Para ser um missionário, tem que ser enviado
por Deus para fazer um trabalho. Tem que ter isso, tem que ter essa convicção de que a pessoa vai fazer o trabalho para ele e vai servi-lo. Então, essas coisas estão acontecendo aqui, aconteceu na vida de Abrão e espero que aconteça na sua, porque essas pessoas vão aos campos missionários, dessa maneira serão atacadas pelo inimigo de todas as formas. Então, se você... É bem simples, tem dois caminhos, ou você escolhe andar com Deus e fazer as coisas do jeito que Deus quer, ou você anda pelo caminho do ímpio, o caminho do mundo, e faz essas coisas do mundo. Só que misturar as coisas é impossível, porque, por exemplo, nessa situação aqui, essas pessoas que vão aos campos missionários e não têm essa noção, né, dessa maneira eles serão atacados pelo inimigo de todas as formas. Eles vão sofrer ataques que não vão suportar no campo. Então a gente vê muita gente voltando. Agora, às vezes as pessoas voltam, né, e como eu escrevi aqui, né, as pessoas voltam, dificilmente prevalecerão, não resistindo, acabam voltando em crise. As pessoas voltam com uma crise como se estivesse responsabilizando Deus daquilo que aconteceu com elas. Então, há uma coisa diferente. Nós precisamos ter esta convicção antes de ir, saber o que eu vou fazer e entender que é Deus que está me enviando. Porque se Deus não nos livrar no campo, ninguém vai fazer isso. E em uma crise espiritual tão grande que poderá levá-lo a uma depressão profunda. As pessoas que voltam do campo voltam em crise. A crise ela fica muito grande, ela se torna uma crise espiritual, porque a pessoa começa a culpar a Deus dos desastres que aconteceram na vida dela. E tão grande que pode levar a uma depressão e precisa de um tratamento muito sério para que não haja outro tipo de complicações. Então, são essas coisas que acontecem. Agora, medite nisso. Se Deus lhe deu uma missão, entenda bem, se Deus lhe deu uma missão e se você foi enviado por Ele, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Eu e você precisamos compreender. Seja o que formos fazer na igreja, não importa a atividade, importa que eu preciso entender se Deus me deu aquela missão. Se Deus me deu aquela missão, e se eu fui enviado por Ele. Então, eu preciso fazer uma reflexão para entender isso. Se isso acontecer dessa forma, esta bênção é a salvação e deve ser compartilhada com todas. Entende? Se essa bênção é a salvação, se eu fui enviado por Ele, é porque eu tenho que compartilhar salvação com outras pessoas. E isso deve ser compartilhado com todos, não fazendo exceções para um caso, para outro caso. Que você entenda isso de forma bem clara. Estou procurando deixar de forma muito clara isso. Logo, compartilhá-la, compartilhar o quê? Essa mensagem da salvação envolve conflito. Entende? Se você vai falar do evangelho para alguém, é claro que vai envolver conflito, porque você vai falar uma palavra contra o diabo, contra o que o diabo está fazendo na vida daquela pessoa. Então vai ter conflito, isso vai acontecer. Mas Deus será contigo, porque é Ele que está com você, foi Ele que te enviou. Portanto, as pessoas que vão por conta própria, sem ter essa convicção de que Deus precisa estar com ele, então ele vai ser derrotado seguramente. Deus será contigo nas suas lutas e te capacitará, e a vitória chegará. É claro que vai existir luta, não tem como. O conflito quer dizer luta, mas essa luta que você tem Deus do seu lado. Então é melhor ter Deus do meu lado do que ter um Deus irado contra mim. Medite nisso e veja o que você pode ser. E essa é a palavra. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E aí você pensa um pouquinho, Abrão agora transformou-se no pai da fé, porque ele obedeceu a Deus, ele faz parte lá dos heróis da fé, lá de capítulo 11 de Hebreus. Então, tudo isso aconteceu, mas ele foi provado. Foi provado e o resultado foi que ele foi aprovado.
Então, precisamos nos apresentar diante de Deus dessa maneira, né? Que eu fui provado e o resultado foi que eu fui aprovado por Deus. Então, ele é o pai da fé, porque ele creu em Deus, né? Se você tem a convicção que Deus está com você, você tem essa convicção de que Deus está com você, então aguarde que a sua bênção está chegando. Meu irmão, se você anda com Deus, se você tem essa convicção e você está há muito tempo orando, 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 tenha certeza que você está aguardando aquilo que vai chegar. A sua bênção está chegando. Então, o que eu posso dizer para você é isso. A bênção, ela vai te alcançar. Não é você que alcança a bênção, mas é a bênção de Deus que vai te alcançar. Entenda isso. Então, isso implica muito na nossa conduta de vida, na maneira que eu tenho que andar, do jeito que eu tenho que andar, e eu preciso fazer isso, essa reflexão que eu estou querendo dizer, e nessa reflexão, entender se eu estou andando de maneira coerente com aquilo que eu aprendi da Bíblia, se isso está correto. Se isso está correto, então tenha essa convicção que eu acabei de falar aqui, porque aguarde que a tua bênção está chegando. Então, a bênção, ela vai alcançar você, ela vai chegar aonde você estiver. Não precisa sair procurando a bênção, procure andar direito, procure fazer as coisas direito, procure fazer as coisas como o Deus fala para a gente fazer na palavra dele, do jeito que está escrito. Então, que você possa entender isso e que isso seja para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, né, que ele possa nos ajudar nessa caminhada e que isso seja também para honra e glória do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós meditamos aqui, vimos o resultado na vida de Abrão. Abrão foi uma pessoa que passou por inúmeros testes e provas e coisas que ele teve que fazer, e depois ele passou por uma prova e ele foi aprovado, Senhor. Nós aqui estamos fazendo isso, estudando a sua palavra e procurando compreender se nós estamos andando do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida do seu povo, de maneira que esse povo possa viver aquilo que está escrito na Bíblia, Senhor. E traz orientação, se eles não entenderem, que eles busquem saber aquilo que está escrito e procurar compreender para viver assim e andar com o Senhor, porque é só assim que a bênção vai nos alcançar. Estamos procurando viver dessa forma, que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estenda suas mãos e abençoe o seu povo agora, em nome de Jesus. Abençoa cada um que assistiu, que viu esse vídeo e que está fazendo um compromisso sério com o Senhor. Estende as suas mãos de bênção e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por mais um Devar Adonai, obrigado por você ter participado e que o Senhor te abençoe e te guarde e que ele faça resplandecer a luz dele diante de você. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor lhe abençoe.